E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Péricles Cardoso e você está no Matemática é 10. Hoje, dando continuidade aos nossos conjuntos, vamos estudar hoje os conjuntos numéricos, né? Vamos ordenar eles, ver como é que eles são classificados, beleza? Então, depois da minha vinheta, a gente começa. Então, vamos lá. Conjuntos numéricos, né? Você já tem alguma noção, eu já cheguei a falar alguma coisinha no início só, mas agora a gente vai formalizar isso daqui. Então vamos lá. Eu vou construir aqui um conjunto em forma de diagrama, tá? Então eu vou inserir aqui um diagrama para representar esses conjuntos. Então vamos lá. Esse vai ser meu primeiro conjunto. Vou fazer um pouco oval. Deixa eu tirar aqui sem preenchimento. Vamos pôr uma corzinha aqui. Isto. Esse primeiro conjunto aqui, ele é conhecido, que é um conjunto que a gente usa para contar, tá? Ele é representado pelo conjunto dos números naturais. Representado pela letra N. Tá? E tem um destaque nessa perna aqui do N aqui, ó. Dá para dizer que não é uma letra qualquer. É muito mais do que isso, é um conjunto. Deixa eu melhorar aqui, ficou feio meu N. Vou pôr bem no meio aqui mesmo, ó. Então tá aqui, N, o conjunto dos números naturais, tá? E eu vou representando eles devagarzinho com vocês, tá? Então, o conjunto dos números naturais, ele é usado para contar, tá? Esse negócio do zero ou não fazer parte dele, tá? Isso depende da situação. Por enquanto aqui nós vamos adotar que o zero é natural, ok? Então é zero, ou seja, não tem nada. Aí tem 1, 2, 3 e vai embora. Tá? Então é um conjunto infinito e é o conjunto que a gente usa para contar as coisas. Tá? Então ele surgiu naturalmente da necessidade do homem de contar. Esse é o nosso primeiro conjunto. Um segundo conjunto. Vamos construir esse segundo conjunto aqui. Esse segundo conjunto, ele é representado pela letra Z. É o conjunto dos números inteiros. É porque a palavra inteiro em alemão se escreve com Z, tá? Por isso que é representado aí com Z. O que é esse conjunto dos números inteiros? O conjunto dos números inteiros são dos números, além de ter lá os naturais, que são aqueles que a gente usa para contar, tem a parte negativa, tá? Deixa eu representar ele aqui também. Vamos pôr aqui só para vocês relembrarem. Então, o conjunto do Z, ele é representado, então, vem lá de trás, né? Aí tem lá, ó, menos 2, menos 1. Aí eu passo e entro nos naturais, ó, 0, 1, 2, né? E assim sucessivamente, infinito para os dois lados. Então, os inteiros aqui está englobando agora os negativos também, tá? Então, é o oposto desses que tem no natural, né? Todo mundo entra com o sinal negativo, tá? Então, esse é o conjunto dos números inteiros. Um outro aqui agora, aumentando aqui os nossos conjuntos. Vamos fazer aqui um diagrama bonitinho, porque é assim que a gente se organiza os conjuntos, tá? Conjuntos numéricos. Esse aqui agora é o conjunto dos números racionais. Racionais, também em alemão, se escreve com Q, tá? Então, Q, pelo que eu fiquei sabendo, mas o Q também de quociente, tá? Então, a gente chama de o conjunto das frações, muita gente fala assim, tá? Então, Q de quociente, tá? Então, aqui, por que os naturais, os inteiros, está tudo dentro dele? Porque não é só elemento da forma 1 sobre 2, é qualquer número que eu consigo colocar na forma P sobre Q. Qualquer número que eu consigo fazer isso. Por exemplo, eu tenho um número 4. O número 4 eu consigo representar na forma de uma fração? Sim. Por exemplo, 8 dividido por 2. Por exemplo, existem outras combinações que dá 4.
Então 4, por isso que a gente fala que todo número natural, ou seja, todo número inteiro, ele também é racional, porque eu consigo representar ele na forma de uma fração. Igualmente os decimais finitos, né? 0,12, né? Então eu tenho duas casas após a vírgula, 2 zeros embaixo. Então 12 sobre 100. Então é um número também que é um número racional, tá? O número 0,2222 e não tem fim, que a gente chama de dízima periódica, são os decimais periódicos. Esses daqui também a gente consegue representar na forma de uma fração, é o 2 sobre 9. Mais adiante eu vou ensinar vocês a fazer essas conversões, tá? Transformar esses números em frações, tá? Verificando aí que realmente eles são os números racionais, ok? Se eu pegar o 2 e dividir por 9, vai dar esse número aqui, ó, infinito, tá? São chamados os decimais periódicos, ok? Então esses são os conjuntos dos números racionais. Um outro conjunto, vamos lá. Esse tipo de diagrama aqui, gente, a gente está organizando os conjuntos, tá? Conforme eles foram surgindo da necessidade do homem. Deixa eu fazer isso aqui mais assim. Fazer assim. Desse jeito. Pronto. Esse daqui que eu vou colocar aqui à parte, eu vou passar até uma linha aqui, ó. Na verdade não ficou muito bom não, eu acho que vai... Não, mas tá bom, né? Não, vou fazer diferente. Tudo, englobando tudo, eu tenho os reais, tá? Só que os reais, eu também tenho os irracionais, só que os irracionais... Ele pega, vai ser aqui mesmo, vai ficar bom assim, ó. Vou pôr aqui, ó, I de irracional. É só essa parte de cá, tá? Aqui eu tenho o natural, o inteiro, o racional, o real pegando tudo, tá? O desenho não ficou muito bom, não? Tá? Eu tinha esquecido dos irracionais, mas tá bom, aqui já dá para representar eles. O que são esses elementos irracionais? Os irracionais são aqueles números que a gente não consegue representar na forma de uma fração. Por exemplo, raiz de 2, raiz de 3. A gente não consegue, são os decimais que são infinitos e não são periódicos, né? O raiz de 3 é aproximadamente 1,7. O número π, que é aproximadamente 3,14, né? Então esse tipo de número aqui, nós não conseguimos representar na forma de uma fração. Então esse tipo de número que eu citei aqui, é chamado então de número irracional. Então, e quando eu pego todos os racionais, tá? Na verdade eu vou até melhorar isso aqui, eu não gostei do jeito que for não. Eu vou melhorar, deixa eu apagar isso daqui, para ficar bonitinho. Até agora eu tenho aqui os racionais, eu vou pegar uma outra forma aqui, para dividir. Quer ver? Só um momento. Vou fazer na mão mesmo, vai ficar bom, na mão. Aqui, ó, vou pôr aqui do lado assim, ó. Desse jeito aqui, porque eu tenho os racionais e eu tenho os irracionais, tá? E quando eu junto os dois, deixa eu pôr mais pra cá. Quando eu juntar esses dois, eu tenho os meus reais, tá? Então os meus reais, que é os números que vocês conhecem, é eu pegar o número que eu consigo transformar numa fração, mais os números que eu não consigo transformar em fração, tá? Isso é o meu real. Então, o meu irracional mais o meu racional, tá? Se eu tivesse feito com curva, talvez ficaria melhor, né? Com outro tipo de curva. Eu ainda não estou satisfeito com isso aqui, tá? Eu vou tentar melhorar aqui rapidinho. É só apagar o que aqui que eu melhoro, ó. Agora vai ficar mais bonito, né? Não faz esse trem feio também não. Aqui, ó. Isso, vou fazer assim que eu acho que fica mais bonitinho. Pronto. Agora o trem vai ficar bonito. Vamos lá.
A linha não apareceu, vou fazer na mão essa linha aqui, tá? Então, pegando aqui, ó. Melhorou. Esse é os irracionais. E aqui de dentro eu vou pôr meus racionais. Pronto, agora ficou melhor. Tava muito feio. Será que meu I aqui tá horrível? Pronto. Então tá aí. E juntando os dois, tudo eu tenho os reais. Então esses são os conjuntos numéricos, tá? Eu acabei apagando aqui o N, né? Tá aí. Tá? Naturais, inteiros, racionais, irracionais e os reais. Tá? Então esses são os conjuntos numéricos. Tá? Então a ideia aqui agora é a gente fazer conta com eles. Tá? Agora nós vamos trabalhar com os conjuntos que são números. Tá? Nós trabalhamos com todo tipo de conjunto, né? Envolvendo diversas situações. Agora nós vamos mexer com um conjunto que tenha números, ok? Por exemplo, vamos lá. A gente chama de... Hoje é só uma introdução, tá? A gente chama de intervalos, tá? Então vamos escrever aqui. Nós vamos trabalhar com intervalos. O que é isso? Intervalos. Olha só como é que nós vamos mexer com esses intervalos. Os intervalos a gente usa um símbolo que é o colchete, tá? É o colchete que vai ser o nosso símbolo. Quando ele está nessa posição, desse jeito, a gente fala que o intervalo ele é fechado. Porque ele está tampando, né? Abafando assim, tá? Então ele é fechado. Quando ele está ao contrário, tá? Com os cabinhos para fora, vamos dizer assim, a gente fala que o intervalo ele é aberto, tá? Aí vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma reta aqui, uma reta real, colocar ela aqui, eu quero ela forte aqui, vamos pegar só, né? Pronto, acho que tá bom. Azul mesmo. Pronto, amarelinha. Pronto. Tem aqui essa reta real, tá? Isso aqui é uma reta que é real, ok? Ou seja, todos os números estão nela. Daqueles conjuntos lá que vocês viram, tá? Funciona da seguinte maneira. O zero tá no meio. Para direita eu tenho um número positivo. Para esquerda eu tenho um número negativo, tá bom? Então, como é que vai acontecer aqui, ó? E aqui eu vou localizar os números, só que são todos. Por exemplo, se eu localizar aqui o número 1, entre 0 e 1, tem infinitos números aí. Eu tenho 0,1, eu tenho meio, 0,99, 0,999999, 0,88888. Então, eu tenho um monte de números aqui, infinitos números. Então, por isso que a gente usa os intervalos que a gente não consegue citar. Por exemplo, se eu falar para você qual o número mais próximo de 1, né? Qual que é o número mais próximo de 1? Você fala, é o 0,99. Eu falo, vai, e o 0,999? Aí vem outro falar, é o 0,9999. Né? Vai aumentando os 9, né? Então, o que acontece? Então, a gente não consegue dizer isso, tá? Porque se você fala um número, eu consigo falar um outro ainda. Então, para a direita eu vou ter os positivos. E os intervalos a gente usa para isso, para a gente capturar esses números todos que nós não conseguimos citar. E para cá nós temos os negativos, ó. Então a reta real ela funciona desse jeito. E os intervalos vão nos ajudar, tá? Nós vamos usar intervalo da seguinte maneira. Quando a gente põe uma bolinha fechada, tá? Desse jeito que eu estou fazendo aqui no -2, significa que o intervalo é fechado. Quando eu ponho uma bolinha aberta, eu estou dizendo que o intervalo é aberto. É desse jeito aqui, ó. Aí a representação é uma cobrinha que a gente faz assim, ó. Desculpa. Entre as bolinhas, tá? E para representar na forma de um colchete, a gente faz o seguinte. Vamos supor que esse aqui seja um conjunto A. Tá? Então a gente pega assim, conjunto A é fechado no -2, viu? Colchete com os rabichinhos aqui para dentro, fechando nele, vírgula, e aberto no 1. Aí os rabichinhos é para fora, ó.
Viu? Então é assim que nós vamos representar os intervalos. Quando a bolinha é fechada, o colchete fechado. Quando a bolinha é aberta, o colchete aberto. Tá? E é assim que a gente vai representar. Por que a gente vai usar essa representação? Eu não consigo citar todos os números que estão no intervalo, começando no -2. Quando a gente fala intervalo fechado, interessante é isso. Começa nele, o número pertence a ele. E vou até o número próximo a 1. O intervalo aberto significa isso. Qual é o número próximo a 1? Esse número próximo a 1 aqui nesse exemplo meu, a gente não consegue citar quem é. Era o que eu estava falando. Por isso o uso do intervalo. Você não consegue citar, tá? Como é que funciona aí, dizer quais são todos os números que estão nesse intervalo. Não tem jeito. Tá? Então, por isso o uso do intervalo. Então, vai ser esse ente matemático que vai estar presente nessa próxima lista também, tá? Que são os conjuntos numéricos. E a gente vai fazer operações com isso, com intervalos. Ok? Esse primeiro momento só foi esse feedback, coisinha mais leve. Depois eu volto para a gente fazer algumas operações envolvendo esses intervalos, tá? E a ideia aqui, nessa aula, vocês já começarem a tentar fazer as atividades. Valeu, pessoal? Então, encerramos com a nossa vinheta esse primeiro momento.